Muitas pessoas especulam a respeito da volta de Cristo. Quando será esse dia? É verdade que a volta de Jesus será o maior evento de toda a história humana, porque Ele volta para concretizar o plano da salvação. Ele veio a primeira vez para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados. Agora Ele voltará a segunda vez para completar o plano da salvação e levar os remidos para o lar eterno. Mas quando será essa data? A palavra de Deus nos diz que o dia e a hora ninguém sabe, mas ela nos deixou todos os sinais que mostram a proximidade do evento. No programa Bíblia Fácil de hoje, nós iremos aprender quais são estes sinais no mundo natural, no mundo físico, no mundo espiritual. Está começando o programa Bíblia Fácil. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Ao longo destas semanas, temos aprendido sobre vários temas da Palavra de Deus e hoje temos um tema muito importante a ser estudado. Na semana passada, nós falamos aqui sobre a volta de Jesus. Nós vimos como será a volta dele, que não será secreta, será visível, literal, pessoal. Todos os vivos vão ver Jesus voltar, os salvos mortos ressuscitarão para vê-lo voltar também. E hoje nós iremos aprender sobre quais os sinais da volta de Cristo. Jesus declarou em Mateus de que aquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. Mas nós não estamos em trevas quanto à data do evento, porque assim como placas numa via bem sinalizada indicam a direção e a longitude do nosso destino, na Bíblia as profecias apontam para a chegada desse evento. E hoje nós iremos aprender sobre os sinais no mundo físico, natural, religioso, que apontam a iminência da volta de Cristo. Por isso, seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Estamos com 10 convidados especiais aqui numa ilha em Angra dos Reis e esse período muito agradável que estamos passando está nos dando a oportunidade de nos conhecermos melhor e conhecer mais a Palavra de Deus. Por isso, mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa e nós iremos então abrir a Palavra de Deus para estudarmos para mais um tema. E você que nos acompanha em casa, se desejar receber o nosso guia de estudo, ele é inteiramente grátis. Você pode ligar para Novo Tempo, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121 e então fazer ali a sua inscrição junto a uma atendente nossa, ou você pode acessar o nosso blog, que é novotempo.com/bibliafácil. E nós vamos enviar esse material para a sua casa e você pode acompanhar semanalmente os nossos temas. Hoje vamos aprender sobre os sinais da volta de Cristo. E antes de entrarmos no tema, nós vamos buscar a direção de Deus para nos acompanhar nesse estudo. Vamos então orar? Pai querido, graças te rendemos pelo dom da vida, pela saúde e por estarmos reunidos mais uma vez em torno da Tua Palavra. Nós queremos abri-la agora e queremos suplicar que o Teu bom e divino Espírito ilumine nossa mente e nosso coração na compreensão da Tua vontade para a nossa vida. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, todos aqui já estamos com nossas Bíblias em mãos para começarmos o estudo de hoje e vamos então aprender sobre os sinais da volta de Cristo. Vimos na semana passada que a volta de Jesus será o maior evento da história humana, porque a partir da volta dele nós vamos iniciar uma nova vida, um novo céu e uma nova terra. A vida eterna vai começar e todo o sofrimento que nos cerca nesse mundo terá chegado ao fim. O Apocalipse 21, a partir do verso 4, diz que a morte já não existirá, já não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E as primeiras coisas é esta vida com todos os seus dilemas. Mas quais são os sinais que indicam a proximidade da volta dele? Vamos começar lendo Atos, no capítulo 1, versículo 11, a respeito de uma garantia que Jesus deu aos discípulos no momento de sua ascensão.
Atos 1, verso 11. Jesus deu aos discípulos uma garantia toda especial nesse texto. Página 97 do Novo Testamento. Página 97 do Novo Testamento, Atos capítulo 1, versículo 11. Ok? Atos 1, 11. Assim leio. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Aqui o livro de Atos está registrando o momento exato em que Jesus ascendeu aos céus, 40 dias após a sua ressurreição. Jesus ressuscitou no domingo pela manhã, ele ficou 40 dias com os discípulos, apareceu para eles várias ocasiões e, terminados os 40 dias, Jesus deveria voltar ao céu. Quando Jesus estava ali no Monte da Ascensão, haviam mais ou menos umas 120 pessoas com ele. E ele começou a ser elevado aos céus. Quando ele desapareceu entre as nuvens, os discípulos e os outros cristãos que ali estavam ficaram decepcionados e tristes, porque eles não queriam a separação do seu Senhor. E então Deus enviou 2 poderosos anjos. E os anjos disseram o que está escrito em Atos 1:11. Disseram assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, assim virá. Ou seja, se Jesus ascendeu de forma corpórea, porque ele comeu com os discípulos antes da ascensão, é o que prova João 21, se ele podia ser tocado, como Tomé o tocou enquanto ele estava aqui na terra, se foi visível, se foi literal, a ascensão dele, assim também o será a sua volta. Porque os anjos garantiram, assim como ele foi, ele voltará. Então, mesmo após a ressurreição de Cristo, ele deixou latente no coração dos discípulos a esperança da sua segunda vinda. Hoje nós iremos aprender de que existem sinais deixados por Cristo que advertiriam aos discípulos e os seus seguidores, em todas as eras, da proximidade da sua vinda. Em Mateus 24, 7 e 9, nós vamos começar vendo algum sinal relacionado à natureza. Então vamos para Mateus capítulo 24, versos 7 e depois 29. Página 24 do Novo Testamento. Mateus 24, 7 diz assim, página 24 do Novo Testamento, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. A primeira advertência feita por Cristo no versículo 7 é que haveria fome, nação contra nação e terremotos. Eu pergunto para vocês, esse não é um quadro dos dias atuais? Não é isso que nós estamos vendo? Não existem milhões de pessoas que vão dormir toda noite com fome, sem ter o que comer? Não ouvimos falar todos os dias também de terremotos? Não existem países em guerra constantemente em alguma parte desse planeta Terra? Então, os sinais que Jesus descreveu relativos ao mundo natural, eles já estão acontecendo. Vamos ver também o versículo 29, o que Jesus nos diz, Mateus 24, 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Eu queria destacar aqui em Mateus 24, 29, 3 eventos cruciais. Jesus falou que em seguida à tribulação, o sol escureceria, a lua não daria sua claridade e as estrelas cairiam do firmamento. Quando é que esses eventos tiveram lugar na história? Quando olhamos para a história universal, nós percebemos de que essas profecias preditas por Cristo, elas já estão no passado. O sol escureceu e a lua apareceu vermelha como sangue no céu,
no dia 19 de maio de 1780. Então, se você pegar uma enciclopédia como a Barça, como a Mirador e outras mais, e buscar o dia escuro na história, você vai descobrir de que esse dia foi o dia 19 de maio de 1780. Mas, pastor, por que o senhor está aplicando esse dia à profecia de Cristo, se nós já tivemos vários dias na história onde aconteceram eclipses? Nós aplicamos essa data à profecia porque 19 de maio de 1780 não foi um eclipse. Bom, vocês sabem que para acontecer um eclipse tem que haver uma interposição da Lua entre o Sol e a Terra. Isto é um eclipse. A luz do Sol não chega na Terra porque a Lua se interpõe aos dois astros. Pois bem, no dia 19 de maio de 1780, não havia alinhamento do Sol, Lua e Terra. A Lua estava em outra órbita. Se a Lua não estava impedindo a luz solar de chegar à Terra, por que é que aconteceu um eclipse? Porque se tratou de um evento sobrenatural. E no mesmo dia, quando anoiteceu, a Lua apareceu no céu vermelha como sangue, um outro evento sobrenatural. É por isso que esse dia está ligado à profecia. Mas o texto sagrado falou de um outro evento. Falou também da queda das estrelas. E em 13 de novembro de 1833, durante 6 horas, ocorreu uma gigantesca e inexplicável chuva de meteoritos em uma parte dos Estados Unidos. Jesus não falou no verso 29 sobre as estrelas cairão do firmamento? Bom, nós temos que entender que esta chuva, chamada chuva de estrelas, não são de fato estrelas, são meteoritos. Porque as estrelas são de uma grandeza tal de que se uma caísse na Terra, seria o fim da existência humana. Porque as estrelas, elas possuem um tamanho muito maior do que o planeta Terra. Mas são meteoritos que, ao entrarem em contato com o calor de nossa atmosfera, eles incendeiam. E nós chamamos isso de estrela cadente. E eu acho que todos vocês aqui e o pessoal que nos assiste em casa já teve a oportunidade de testemunhar uma estrela cadente, a queda de uma estrela ou de um meteorito. Foi isso que aconteceu nessa ocasião. Uma chuva de meteoritos, como um sinal de que a volta de Cristo estaria próxima. Agora perceba, Jesus falou em Mateus 24, 29 desses eventos, certo? Agora vá para Apocalipse. Dê uma olhadinha no capítulo 6 de Apocalipse e vamos ver o paralelismo que pode ser estabelecido entre essas duas passagens. Olhe para Mateus capítulo, ou Apocalipse melhor, capítulo 6, a partir do verso 12. Aqui está a abertura do 6º selo. O livro do Apocalipse apresenta 7 selos. Na abertura de cada selo, nós temos um evento provocado pelo próprio Deus. Quando o 7º selo for aberto, ele é aberto no exato momento da volta de Cristo. Então, segundo o Apocalipse, a abertura do 7º selo é a própria volta de Cristo. Você pode confirmar isso em Apocalipse capítulo 8, verso 1. Dê uma olhadinha rápida em Apocalipse 8, 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, quanto tempo? Meia hora. O 7º selo se abre e há silêncio no céu meia hora. O que significa essa expressão meia hora? De acordo com Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, um dia em profecia significa um ano literal. Se você fizer agora os cálculos dedutivos, um dia igual a um ano, 12 horas igual a 6 meses, 6 horas igual a 3 meses, e assim por diante, você vai perceber que meia hora é em torno de uma semana. Ou seja, uma semana
é o tempo que Cristo vai gastar para deixar as cortes celestiais, vir à terra buscar os salvos e tornar a voltar para o céu. Por quê? Porque quando o sétimo selo é aberto, o céu fica silente por meia hora, por uma semana. Você sabe que o ambiente do céu é a música. Em Apocalipse capítulo 4, é descrito que existem seres que ficam ao redor do trono de Deus e eles louvam dia e noite dizendo: Santo, Santo, Santo é aquele que habita, é o Todo-Poderoso. Por que o céu vai estar em silêncio por uma semana? Porque Jesus falou que quando Ele voltar, todos os anjos virão com Ele. Se todos os anjos virão com Jesus, o céu vai estar em silêncio por uma semana. Então, a abertura do sétimo selo é a volta de Cristo. Quer dizer que antes da volta de Cristo, precisa ser aberto o sexto selo. Então, volta agora para Apocalipse 6:12 e olha a descrição da abertura do sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o quê? Grande terremoto. Esse grande terremoto pode ser identificado como o terremoto de Lisboa no ano 1755. Em 1755, um terrível terremoto em Portugal quase que acabou com a cidade de Lisboa. Mas continua o texto sagrado. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue e as estrelas caíram do céu pela terra como figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. Você está percebendo que o Apocalipse descreveu os mesmos três eventos que Jesus descreveu em Mateus 24, 29? Então Jesus, em Mateus 24, 29, ele está falando da abertura do sexto selo. O Apocalipse está dizendo que esses três eventos marcaram a abertura do sexto selo. Se o sexto selo já foi aberto em 1755, 1780 e 1833, que selo falta ser aberto agora? O sétimo. E a abertura do sétimo selo é o quê? A volta de Cristo. Amigos, as profecias estão se cumprindo. E as profecias, como eu disse, são placas na avenida da vida que mostram a brevidade e a proximidade da volta de Cristo. Então Jesus deixou bem claro que esses eventos sobrenaturais estão alertando a mim e a você de que nós estamos nos dias da volta de Jesus. De fato, como alguém já escreveu, já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Mas a palavra não para por aí. A Bíblia diz de que há outros eventos. Como seria o comportamento no meio religioso antes da segunda vinda de Cristo? Mateus 24, 4, 5 e 11. Vamos voltar para Mateus 24. Você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia. Participe desse estudo você também. Mateus 24. Aqui em Mateus 24 nós temos um sermão profético de Cristo. Nesse capítulo 24, Jesus mescla dois eventos, a destruição de Jerusalém no ano 70 e a volta dele agora em nossos dias. Então esses versos falam da escatologia, da chegada do fim do mundo. Isso aqui não é especulação, não é um tabloide, não é um profeta da Idade Média, não, isso aqui é a pura palavra de Deus. E você vai perceber agora de que Jesus descreveu sinais no mundo religioso e é precisamente isso que nós estamos testemunhando em nossos dias. Olha o que Jesus falou em Mateus 24, versos 4 e 5. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo o quê? Eu sou quem? Eu sou Cristo. E vão enganar a quantos? A muitos. Olha o que diz agora o versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a quantos? A muitos. Jesus está dizendo aqui, antes que eu volte, no mundo religioso, aparecerão pessoas dizendo, eu sou o Cristo. Você se lembra de alguém? Passou pela sua memória agora? Lembranças de pessoas que aparecem na mídia por aí dizendo, eu sou o Cristo? Roberto,
Pastor, só lembrando que para quem já morreu, Cristo já voltou, não é isso? Usamos essa expressão para dizer que quem morreu, para ele não tem tempo. E ele vai ressuscitar já na volta de Cristo ou 1000 anos depois. Então, nesse aspecto, podemos dizer que para quem morreu, Jesus voltou. Ou seja, o tempo dele já cumpriu-se, certo? Você percebe que hoje existem pessoas no cenário mundial declarando ser o Cristo? Nada mais absurdo do que isso. Nada mais absurdo. Como pode um ser humano pecador se colocar no lugar do Filho de Deus? Mas entendamos, isso é o cumprimento profético. E Jesus falou assim também, surgirão falsos profetas. A palavra profeta na Bíblia quer dizer o porta-voz de Deus. Ou seja, o falso profeta é a pessoa que pretende ser o porta-voz de Deus, mas não tem a mensagem de Deus. E eu e você temos que estar atentos. É por isso que louvado seja Deus, porque vocês dedicaram tempo para estarem aqui. E eu sei de pessoas aqui que tiveram que abrir mão de muitas coisas, que tiveram muitas dificuldades para estarem aqui, mas estão. Porque nada mais importa em nossa vida do que conhecer a perfeita vontade de Deus. E você que nos assiste em casa, se você precisa tirar tempo para estudar esse livro, sabe por quê? Se você não compreender o que aqui é ensinado, você será enganado pelos falsos profetas. E sabe quem são os falsos profetas? São pessoas por aí que estão pregando coisas de sua cabeça e não aquilo que está na Bíblia. Por isso que você deveria ter sempre uma pergunta. Todas as vezes que alguém te ensinar alguma coisa, você deve indagar: aonde está isso na Bíblia? Me prove pela Bíblia, me prove pela palavra. Ah não, mas não está na Bíblia, mas os nossos antepassados ensinaram assim. Não interessa. Não está na Bíblia, mas a igreja crê assim há séculos. Não interessa. Não está na Bíblia, mas eu aprendi assim com minha mãe. Não interessa. O que interessa é saber se está aqui. Está revelada, é a verdade de Deus, então você pode estar em segurança. Se quem prega para você não pode provar os ensinamentos por esse livro, seja um falso profeta. Abra os teus olhos. Existem pessoas que estão sendo enganadas. São pessoas sinceras, mas que não estão olhando para o livro, não estão olhando para a Bíblia, estão sendo enganadas. E existem milhares, principalmente em nosso país, esse Brasil maravilhoso que nós temos, que estão no caminho errado. Por quê? Porque não estão atentos à revelação divina. Vladimir? Pastor, no caso, eu acredito assim, tem pastores que realmente, ou falsos profetas, que realmente fazem a coisa com maldade mesmo, né, para enganar as pessoas. E há alguns que fazem com boa fé, mas estão fazendo de forma errada. Para as pessoas que estão ouvindo ali, aquele falso profeta, que estão ali inocentemente, né, vamos colocar dessa forma, qual seria a interpretação de Deus para essas pessoas e para quem está passando, mas com boa fé? Não é querendo levar a pessoa para um caminho errado. Como é que Deus vai tratar tanto o pastor como as pessoas que estão com ele ali? Ok, muito boa pergunta do Vladimir. Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos responderemos a esta pergunta e concluiremos o estudo sobre os sinais da volta de Cristo. Fique sintonizado com a gente, já voltamos. No próximo bloco... Você percebe que em termos de salvação, de espiritualidade, você não pode ficar em cima do muro? Porque quando você escolhe não estudar a Bíblia, quando você escolhe não decidir, você já decidiu pelo lado do inimigo. Porque indecisos são os que ficam do lado do inimigo. Aqueles que querem a Cristo, eles estão buscando na palavra. Eles estão buscando no dia a dia viver a vida cristã. Eles estão se preparando. E Jesus falou, esse evangelho vai ser pregado. Não vai haver ignorantes na terra. Todos ouvirão do evangelho. Agora, que evangelho? Apocalipse 14, versos 6 e 7, diz que não é qualquer evangelho, é o evangelho eterno. E o que é evangelho eterno? São todas as mensagens que estão na Bíblia. São todas as doutrinas que esse livro ensina. Não adianta você se basear nos evangelhos e esquecer o livro de Atos. Não adianta se basear no evangelho e Atos e esquecer das epístolas de Paulo,
Não adianta se basear no Novo Testamento e esquecer-se do velho. Toda a Bíblia, todas as doutrinas. Aqui está o Evangelho eterno. E esse Evangelho vai ser pregado. E quando esse Evangelho for pregado, Jesus poderá voltar. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil. Agora o segundo bloco, estamos falando sobre os sinais da volta de Cristo. Você pode participar desse estudo e até solicitar um guia de estudo pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou então entre no nosso blog novotempo.com/bibliafácil, solicite ali pelo nosso formulário online e nós iremos mandar para a sua casa essa revista. Se você não tiver acesso nem à internet e nem a telefone, aparecerá aqui uma legenda com o endereço da Novo Tempo. Escreva uma carta para nós e nós vamos enviar também para a sua casa. Terminamos o primeiro bloco com a pergunta do Vladimir a respeito da situação daqueles sinceros que estão ensinando coisas erradas, mas são sinceros. E daqueles que estão aprendendo coisas erradas, mas são sinceros. Vocês já ouviram a expressão de que o caminho para o inferno é cheio de gente de boas intenções? Não basta a boa intenção. Nós podemos ser sinceros em fazer alguma coisa, mas finalmente o resultado pode ser trágico. O que nós precisamos fazer é buscar na palavra a fortaleza, o fundamento que nós precisamos. Se eu prego a palavra de Deus e eu estou pregando alguma coisa equivocada, ainda que eu seja uma pessoa sincera, eu estarei contribuindo para o mal e não para o bem. Então, Deus, Ele vai ajudar essa pessoa, mas eu tenho que me preocupar em saber se o que eu ensino está de acordo com a palavra. Se eu sou uma pessoa sincera, eu tenho que buscar na Bíblia a base para o meu ensino. Agora, Deus vai levar em conta a luz que a pessoa tem, o grau de conhecimento dela. Só que eu não posso me ater e permanecer no mesmo patamar de conhecimento. Sabe, deixa eu dar uma pincelada para vocês num detalhe. O que é pecado? Alguém sabe uma definição bíblica de pecado? O que é pecado? A definição mais clara é a transgressão da lei, certo? Pecado é a transgressão da lei. Mas você sabia que existem 9 termos gregos para pecado? E você mencionou um deles, né? Errar o alvo. Veja, transgressão da lei é um termo grego que significa, ou é traduzido como anomia. Nomos é lei em grego. E anomia é aquele que está contra a lei, aquele que quebra a lei. Então, anomia é um termo para pecado que significa quebrar a lei. Errar o alvo é um outro termo. Mas entre esses 9 termos para pecado, há um que é interessante. Sabe qual que é? Pecado é você não ter o conhecimento que você deveria ter por causa das tuas oportunidades. Não conhecer o que eu deveria conhecer em virtude das minhas oportunidades é estar em pecado. É por isso que Jesus disse para os judeus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se eu tenho a palavra de Deus à minha disposição, se eu posso lê-la todos os dias, se eu posso estudar esse livro, e eu não estudo como deveria, eu não estou crescendo em conhecimento, eu não estou compreendendo melhor a vontade de Deus para a minha vida, eu estou estagnado na vida espiritual, biblicamente eu estou em pecado, porque eu estou rejeitando as oportunidades que o céu me oferece. E para aqueles que ouvem, Vladimir, eu posso ser um ouvinte da palavra de Deus, sincero, e estar praticando aquilo que me ensinam, mas em Atos 17:11, nós temos o exemplo dos bereanos. E eu já expliquei isso para vocês aqui em outra ocasião, e disse que nós temos que ser como os bereanos. Como os bereanos faziam? Eles, quando ouviam alguma doutrina, eles iam na palavra, para saber se de fato as coisas eram assim ou se o pregador estava falando coisas de sua cabeça. Raciocine comigo um instante. Você é uma pessoa de sucesso.
você construiu um patrimônio, você tem uma família, você vai bem nos negócios, goza de uma boa saúde, mas de repente aparece por aí esses pregadores de um falso evangelho e você pode estar sendo conduzido para um caminho da perdição. Todo sucesso, toda sabedoria, tudo que Deus colocou em sua mão pode ser perdido porque você não está examinando com avidez a palavra de Deus. Eu estou falando agora para um advogado que estudou por anos a legislação, que compreende das leis humanas, que tem a capacidade de ir num tribunal e defender o seu cliente. Eu estou agora falando por um professor universitário que assume uma classe na universidade, que consegue trabalhar todas as matérias dos conhecimentos gerais, mas em se tratando de Bíblia, você se sente um ignorante. Às vezes você ouve o pregador, o pastor, o bispo, o apóstolo, alguém pregando e você pensa, será que eu estou no caminho certo? Você deveria voltar-se para a Bíblia. Esse doutorado que você tem, esse mestrado que você tem, essa graduação que você tem nos conhecimentos gerais, deveria ser buscada agora na Bíblia. Sabe por quê? Porque não adiantará o teu êxito em área nenhuma da vida se você se perder no aspecto espiritual. Por isso, Vladimir, eu tenho que fazer o quê? Ler, eu tenho que estudar, eu tenho que cavar, e é isso que faz o Bíblia Fácil. Você já percebeu que o nosso programa é norteado pela Bíblia? Que estamos aqui para ler apenas a Bíblia, e só a Bíblia, e ela que fala conosco? Pois bem, vamos dar mais um passo em nosso estudo de hoje e entender qual será o último sinal antes que Jesus volte. Aqui mesmo em Mateus, no capítulo 24. Mateus 24, olhe para o versículo 14. Em Mateus 24, 14, nós temos o último sinal dado por Cristo antes da volta dele. Mateus 24, 14, Jesus diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então o que virá? Qual é a condição para que o fim venha? A pregação do evangelho. Não é que todo mundo se converta, você está entendendo? Não é que todos se convertam, é que todos ouçam. Vamos trazer para a nossa realidade? Nós estamos aqui com vocês, esse período, 10 amigos. Quando terminarmos essa série do Bíblia Fácil, nós teremos passado as principais doutrinas da Bíblia. E ora, eu estou dizendo as principais, porque a Bíblia tem muito mais doutrina do que vamos poder abordar nesse programa. Mas quando tivermos passado com vocês as principais doutrinas, por vocês, Jesus já pode voltar. Alguns de vocês, depois dos estudos, dirão assim: sim, eu aceito, eu confio na palavra de Deus, eu quero seguir a Cristo como a Bíblia orienta. Alguns de vocês poderão ficar imparciais e dizer assim: eu não vou decidir. E vai continuar do mesmo jeito. Por vocês, Jesus já poderá voltar. Porque não é até que todos decidam escolhê-lo, é até que todos decidam. E quando você ouve o Evangelho, você toma a decisão. Quem decide por Cristo tem que deixar o mundo para trás, tem que abandonar muitas coisas. Quem não decide por Ele, quem fica em cima do muro, já decidiu por Satanás. Pesado isso, não? Mas eu não posso fugir à palavra de Deus, porque quem disse isso foi o próprio Cristo. Ele disse assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ninguém pode servir a dois senhores. Terá que amar um e odiar o outro. Você percebe que em matéria de salvação, todo ser humano não pode ficar em cima do muro? Você percebe que em termos de salvação, de espiritualidade, você não pode ficar em cima do muro? Porque quando você escolhe não estudar a Bíblia, quando você escolhe não decidir, você já decidiu pelo lado do inimigo.
Porque indecisos são os que ficam do lado do inimigo. Aqueles que querem a Cristo, eles estão buscando na palavra. Eles estão buscando no dia a dia viver a vida cristã. Eles estão se preparando. E Jesus falou, esse evangelho vai ser pregado. Não vai haver ignorantes na terra. Todos ouvirão do evangelho. Agora, que evangelho? Apocalipse 14, versos 6 e 7, diz que não é qualquer evangelho, é o evangelho eterno. E o que é evangelho eterno? São todas as mensagens que estão na Bíblia. São todas as doutrinas que esse livro ensina. Não adianta você se basear nos evangelhos e esquecer o livro de Atos. Não adianta se basear no Evangelho e Atos e esquecer das epístolas de Paulo. Não adianta se basear no Novo Testamento e esquecer do Velho. Toda a Bíblia, todas as doutrinas. Aqui está o Evangelho eterno. E esse Evangelho vai ser pregado. E quando esse Evangelho for pregado, Jesus poderá voltar. 2 Pedro 3,9 tem uma promessa linda feita por Cristo. E eu queria convidar você para que nós lêssemos. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9, na página 195, página 195 do Novo Testamento. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 9. Olha o amor e a longanimidade de Deus. Assim escreveu Pedro. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a quê? Arrependimento. Olha o que Pedro está dizendo. O Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso. Ele não está tardando a sua volta, Ele não retarda a sua vinda, mas Ele é misericordioso. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Que nós não nos percamos, mas que nós nos arrependamos, porque só o arrependimento vai nos colocar numa posição favorável diante de Deus. Um outro detalhe. Quando Cristo voltar em glória e majestade, as pessoas terão feito sua escolha e não depois dessa data. E eu vou falar para vocês agora, com todo o carinho, e para o pessoal que nos assiste em casa. Cuidado, tem muita gente por aí ensinando uma doutrina dispensacionalista. E sabe o que eles estão ensinando? Cristo vai voltar. E depois da volta de Cristo, nós teremos mais 7 anos de grande tribulação. E nesse período, depois da volta de Cristo, as pessoas poderão tomar a sua decisão, poderão fazer a sua escolha. Já ouviram isso por aí? Isso é uma doutrina diabólica. Sabe por que é diabólica? Porque se eu esperar que Jesus volte para então tomar a minha decisão, eu fui enganado por Satanás. Porque após a volta dele, não existe mais decisão para ser tomada. A decisão é feita agora. Se Jesus volta, como nós lemos em Mateus, para retribuir cada um as suas obras, como é que alguém pode decidir depois se vai aceitar ou não? Você está entendendo? Não existe oportunidade de salvação depois da volta de Cristo. De fato, antes da volta de Cristo, a oportunidade vai se findar. Nós usamos uma expressão que não está na Bíblia, mas é um conceito para nos ajudar pedagogicamente. Nós usamos a expressão o fechamento da porta da graça. Ou seja, um momento em que a graça de Deus deixa de ser estendida. E esta ideia baseia-se em Apocalipse 22, 11. Porque Apocalipse 22, 11 registra o momento em que o céu declara: continue o santo a ser santo ainda e continue o ímpio na prática da impiedade. Ou seja, chegará um momento na história humana, segundo o Apocalipse 22, 11, que quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. E isso acontece antes da volta de Cristo. Então a ideia
de que eu posso escolher depois que Jesus voltar, essa ideia é diabólica. O que a Bíblia apresenta é que hoje eu tenho que tomar a minha decisão. E se eu tomo a minha decisão hoje, a minha vida pode estar selada com Cristo. Ivan. Pastor, realmente há umas vertentes mesmo, eu já ouvi, eu até entendia que era correto, sobre essa questão da grande tribulação, que aconteceria os 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio. E antes disso, com essa volta de Jesus, o Espírito Santo sairia da terra e que Satanás assumiria esse período aqui, né, o anticristo. Eu entendia dessa forma. E pelo que eu estou vendo a sua explicação, eu estou vendo de outro ângulo agora. Ivan, louvado seja Deus, porque os teus olhos estão sendo abertos. E eu vou explicar o que acontece. Na doutrina dispensacionalista, o que eles fazem? Há uma profecia no livro de Daniel, no capítulo 9, versos 24 a 27, que foi dada para o povo judeu uma oportunidade de 70 semanas ou 490 anos. E que a última semana destas 70, elas, na visão dispensacionalista, elas se cumprem agora, depois que Jesus volta. Mas essa não é a visão correta da Bíblia. Baseado em uma interpretação historicista da palavra, as 70 semanas dadas ao povo judeu começou com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ela está no livro de Esdras, capítulo 7. E ela foi promulgada no ano 457 a.C. Se você parte 490 anos a partir de 457, você vai ser levado ao ano 34 de nossa era. Do ano 27 do batismo de Cristo ao ano 34, o apedrejamento de Estevão, aqui está essa última semana dada ao povo judeu. E em Daniel 9:25, o profeta declara o seguinte: o Messias fará firme aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana ele fará cessar o sacrifício contínuo. Jesus se batiza para fazer aliança por 1 semana, 27, mais 7, 34. Mas na metade da semana ele faz cessar o sacrifício contínuo. O que é sacrifício contínuo? É a morte de animais no santuário. O que aconteceu na metade da última semana, das 70, no ano 31? Que evento teve lugar no ano 31 da história humana? A cruz. Jesus foi crucificado no ano 31. Então Jesus fez aliança do ano 27 até o 34, mas no 31 ele acabou com os sacrifícios do santuário, porque ele se ofereceu como Cordeiro de Deus. Você está entendendo que essa última semana ela não pode ser colocada depois da volta de Cristo? Ela está colocada ali, no ministério de Cristo, é na primeira vinda dele, não é na segunda vinda. Mas, infelizmente, existem falsos pastores por aí, pregando e ajudando o diabo no trabalho dele. Sabe por que ajudando o diabo? Porque se eu esperar que Jesus volte para tomar a minha decisão, eu perdi a chance que eu tive. Vamos aqui, minha jovem. Nossa, tá muito bom o estudo hoje, né? E eu tenho uma pergunta, pastor. Quando o senhor explicou pra gente que o céu vai se silenciar por 7 dias. Certo. Né? Na verdade, são 2 perguntas. Uhum. A primeira, eu queria perguntar se nós aqui na Terra, a gente vai, de alguma maneira perceber ou não. E a outra pergunta seria se esses 7 dias tem alguma coisa para nos ensinar sobre o sábado. Eu já ouvi alguma coisa nesse sentido, eu queria uma explicação sobre isso. Ok. Com relação à sua primeira pergunta, quando o céu vai estar em silêncio, não haverá nenhum indício aqui na Terra desse momento, a não ser o aparecimento de Cristo. Quando Jesus voltar, nós saberemos que ele deixou o céu. E o céu agora está em silêncio. Só que antes da volta de Cristo, o Apocalipse descreve vários eventos que terão lugar. E nós vamos testemunhar esses eventos. Agora, com relação a esses 7 dias da viagem de Cristo a essa terra aí, o sábado, a Bíblia não nos deixa claro essa informação. Nós não temos nenhum detalhe sobre se há alguma relação com o ciclo semanal. Se Deus planeja alguma coisa, e certamente planeja, isso não está aqui revelado. Então eu não posso dizer para você que há, porque aí estaria especulando. E eu não quero especular com vocês. Eu quero deixar que a Bíblia diga sim ou diga não. Leila?
Pastor, a minha dúvida está em relação os eventos, né, que há de vir antes da volta de Cristo. Ou seja, eu me refiro à atuação do anticristo, que a gente lê na palavra. Eu tenho dúvida em relação a esse. Jesus, aqui nós já vimos que já foi aberto o 6º selo, falta o 7º. Certo. Então, Jesus está vindo, ele já está às portas, digamos assim. Certo. A atuação do anticristo, ele não atuaria antes de Jesus voltar e buscar a igreja? Sim. Não haveria aquele sinal da besta? Sim. O anticristo atua antes da volta de Jesus. O último drama entre o bem e o mal será travado, porque Satanás vai usar falsos profetas para deturpar o povo da verdade. Então o anticristo já está atuando. E todo falso profeta que está pregando por aí o que não está na Bíblia são agentes de Satanás para desviar as pessoas da verdade. Pastor, então deixa eu ver se eu entendi. O anticristo é figurativo? O anticristo, ou ele é uma pessoa mesmo que vai se levantar? A palavra anticristo significa aquele que se opõe a Cristo. Contra não Cristo. É ante, é anti. É anti. Não é antes de cronologia. É anti contra Cristo. Exatamente. Igual antídoto. Antídoto. Então, todo aquele que se levanta contra Cristo, ele é um anticristo. Então, todos os falsos profetas que deturpam a palavra de Deus são anticristos. São anticristos. Agora, há um personagem principal, que é o próprio anticristo. Você mencionou Apocalipse 13, o sinal da besta e o anticristo. Sim. Mas essa discussão não é palco para esse tema. Ah, sim. Então vamos Eu vou deixar você curiosa sobre isso. Amigos, obrigada. Hoje vimos de que os sinais apontam para a volta de Jesus. Estão na Bíblia, todos eles. O 6º selo já se abriu, estamos aguardando agora a volta de Jesus em glória e majestade. Nós devemos voltar-nos para esse livro e perceber que todos os sinais estão se cumprindo. Falta a pregação do Evangelho. E se você está ouvindo agora, você está recebendo o Evangelho. Esse é o puro Evangelho de Cristo. É o Evangelho sem mancha, sem nódoa. Não é um falso Evangelho. Não são teorias humanas especulativas. É a palavra de Deus. Você está pronto para aceitar esse Evangelho? Estamos nós prontos para aceitar essa verdade em nossa vida? Hoje aprendemos de que Jesus está às portas. Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Você deseja se preparar para esse glorioso evento? Ore comigo agora e todos nós aqui. Pai Santo, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Teu Evangelho nos alcança hoje. E nós compreendemos de que a oportunidade está sendo dada agora, antes que a porta da graça se feche. Ajuda-nos a tomarmos todas as decisões necessárias, para que naquele glorioso dia em que o nosso Salvador aparecer nas nuvens dos céus, estejamos todos prontos para Te receber em glória e majestade. Abençoe os nossos convidados que estão aqui nessa ilha, partilhando a Tua palavra. Põe a Tua mão sobre a vida de cada um deles agora, que eles sintam um toque do Teu Espírito, que o nosso coração seja transformado pelo Teu poder. Senhor, esses que nos assistem em casa, quem sabe muitas dúvidas foram levantadas no estudo de hoje. Acalma esses corações, que o Teu Espírito, que o professor Espírito Santo, revele a eles as verdades que eles ainda não conhecem, e que a cada nova luz que nós recebermos, o nosso coração se abra, para que um dia estejamos na Tua santa presença. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. No próximo programa... E um dia, quando chegarmos nos céus, nos promete a palavra, Apocalipse, capítulo 21, versos 4 em diante. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sim, as primeiras coisas estão passando. Medite nisso enquanto ouviremos essa música. Não chores mais, tua história eu vim mudar.
sou vida e paz. Teu filho é de ressuscitar, não chores mais. Tua história eu vim mudar. Sou vida e paz. Teu filho é de ressuscitar. Você pode estar se perguntando, pastor, se Jesus veio mudar a história das pessoas, por que não trouxe à vida o meu querido quando morreu? Por que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, mas não meu filho, minha filha quando morreu? Por quê? Jesus, quando faz as coisas, ele tem um plano especial. Ele não quer ressuscitar um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, para que essas pessoas continuem a viver no mundo de pecado e sofrimento.